Sueli, mais uma vez estamos juntos para uma nova série de astrologia e psicoterapia. Muito, muito obrigada pela tua presença. Que bom, não estarmos juntos, estou muito feliz. E olha, gente, olha o tema desta série hoje é o primeiro de 9 episódios. De onde eu vim, para onde eu vou? De onde eu vim, para onde eu vou? É o tema desta série. Sueli, é possível, pelo zodíaco, a gente descobrir de onde a gente veio e para onde a gente vai na nossa vida? Legal, né, Alzimar? É muito interessante e essa é uma pergunta que a gente quer sempre responder, né? E eu costumo dizer assim, que a gente pode imaginar o zodíaco como se fosse uma árvore, tá? Uma árvore frondosa, a nossa vida, né? O caule grande, a copa e as raízes. A gente imagina essa árvore num terreno gramado, que seria a nossa vida, o céu azul. Então, as raízes dessa árvore seriam o que, da onde a gente veio, tá? E ela veio da onde? Da quarta casa. Começando do ascendente, que seria a primeira casa, a gente vai caminhando nesse zodíaco e a gente chega na quarta casa. A quarta casa é um lugar que é análogo ao signo de Câncer, né? E tem a ver com a nossa estabilidade e a nossa ancoragem, vamos dizer assim, na terra, né? E também emocional, tá? Então, essa é a nossa base que a gente tem que andar, né? E caminhar para a Copa, que seria o quê? Para o mundo. A gente sai de casa, tá? Tem a força para sair de casa e vai para o mundo. Então, a gente vai à procura de status, à procura dos nossos objetivos e de ser adultos, né? De alguma forma a gente sai de uma condição mais infantil, imatura e vai amadurecendo e chegando no mundo. Isso seria a casa 10, para onde a gente vai. Então, se a gente imaginar aquela roda, que eu lembro muito da roda da fortuna, ou a roda da vida no tarô, que é a carta Isso, número 10, é o que eu não peguei isso, aqui, eu me esqueci. Mas então tem um fio de baixo para cima, retinho. É da quarta isso para a mesmo. 10ª. Exatamente, essa é a energia, como se fosse o caule, né? Você tem a raiz na casa 4. Então a gente tem o quê? Na casa 4 a gente tem a família, tá? A gente tem o lar, tá? A gente tem o lar, que seria o nosso cotidiano doméstico, tá? Que mais? Teria também onde a gente mora. Sabe a casa 4 como seria? Essa coisa de a gente vai viajar. Como é bom a gente viajar, conhecer lugares, e ir de hotel em hotel, ou de lugar em lugar, morar e por um pouco de tempo em lugares diferentes, mas como é bom a gente chegar em casa, no lugar Uhum. onde eu pertenço, não é verdade? Você fala, nossa, a minha cama, a minha casa, né? O Uhum. meu lar e também a minha pátria, né? Se você for ver, se a gente for em outro lugar, falar um outro idioma que não seja o seu, não é tão confortável para a maioria das pessoas, né? Então, aquilo que é íntimo meu é bastante casa 4, tá? E Desculpe, no, não, não, no, pode hum. falar. E na nossa série anterior, que nós falamos dos 4 elementos na astrologia e no tarô, a gente falou de água, terra, fogo e ar. Então, não vamos entrar nesses detalhes. Quem quiser, temos a série todinha disponível, né? Mas a casa 4, ela é emoção, que você até falou que tem a ver com câncer. E a casa 10 é material, terra. Então, é emoção, e não é nem emoção e razão. Normalmente a gente fala que né, a oposição da emoção é a razão, mas é a emoção e a materialidade. E a gente pode dizer que casa 10 e mesmo a materialidade é racional.
mesmo, né? Então a gente nasce, são casas cardinais, como a gente já viu, né? São casas de ação. Tem casas onde são casas de início, que seriam cardinais, as casas que vão movimentação para a vida. Tá? Só que dentro das casas cardinais, a gente tem a casa 4, que é o começo do sentimento, começo da vida, e a casa 10, que tem a ver com esse começo desse trabalho, né? Dessa materialização daquilo que a gente deseja ser na vida. Tá? E eu acho que é importante a gente entender que não é fácil esse caminho. Parece fácil, né? A gente está na família, vai para a faculdade e vai para o mundo, vamos assim. Mas não é tão fácil a gente conciliar. É muito mais fácil a gente desequilibrar. Muita gente ficando em casa, por exemplo, né? Sabe o ninho, né? O ninho de casa ser mais confortável, entre aspas, e eu ficar mais receoso de me lançar no mundo, entendeu? Ou ao contrário, eu me lançar no mundo e ir com tanto ímpeto que me esqueço ou não tenho a conexão com a família, com essa necessidade emocional que a gente tem. Me veio uma imagem bem infantil, assim, daquela criança soltando pipa, né? A criança tá com os pés na terra e a pipa tá solta. Se soltar esse cordão, a pipa voa. Então é assim, é você ir para casa 10 perdendo essa conexão com as suas raízes, com a família, de onde vim, e ficar circulando pelo mundo, né? Ah, meu sonho é pegar um mochilão, circular pelo mundo, conhecer coisas, mas a necessidade do indivíduo desse aterramento, né? E é muito interessante, tem pessoas que saíram muito cedo de casa, mas se elas mantêm a conexão do fio da pipa com a família, volta de vez em quando, ou atualmente mensagens, vídeos, não são tão suficientes como o presencial, mas é necessário saber que você pode voltar, que tem alguém te esperando, tem uma família que pode te nutrir. Não tem essa coisa que muitas vezes a gente novamente vai viajar e passa a consumir a alimentação do país. E aí você fica, nossa, que vontade, que saudades do arroz e feijão, não é? E se não é possível essa volta física, porque às vezes acontece da vida mandar a gente para Madagascar, né? E eu tenho que trabalhar lá, enfim. O contato telefônico, agora as redes sociais, esse contato em vídeo, ele também nutre? Com certeza, tem que ter, né? Tem que ter, não. Dá para compensar, claro, porque você tem a visão, você não tem o contato físico, mas o afeto ele é passado de qualquer maneira. Lembra quando no meu tempo tinha carta, a gente escrevia carta, né, para o namorado, para alguém que ia longe, e a carta era a vida, o afeto que vinha de longe, e isso é muito importante. E você falou bastante da casa 4, né, que são abrange as características emocionais mais profundas. Quem quiser saber um pouco mais também lá em água, terra, fogo e ar, né? Entender aí essa questão do elemento água, né? Mas a nossa intimidade também está na casa 4, de onde eu vim, fala inclusive da intimidade da pessoa? A intimidade no sentido afetivo, porque se a gente for imaginar a família, são os vínculos que a gente tem, né? Então, novamente, a gente sai muito cedo de casa, ou quando a gente sai de casa, a gente precisa ter esses vínculos de afeto e de amor e de pertencimento bem colocados, tá? E aí a gente extrapola para a família que a gente vai formar, para os relacionamentos que a gente vai ter,
né? Então, sim, intimidade tem a ver, inclusive, sabe com o quê? Com lua, né? Casa 4 tem a ver com lua, família, mãe, né? Então, falando de casa 4, a gente não fala só do teu próprio lar, a gente está falando um pouco mais abaixo, porque seus pais, porque não estamos falando só de mãe, família é mãe, irmãos, né? Também tenham a própria família, então os vínculos, né? Avós, bisavós, e aí nós estamos falando sobre o quê? De cultura, né? As raízes culturais, raciais, o quanto é importante esse movimento do movimento dos negros, né? No sentido de reconhecer as raízes emocionais, de deixar a aparência que tenha a ver comigo, né? Eu, negro, e eu e os meus ancestrais. Né? Certo. Então, Casa 4 tem a ver com isso. É o porto seguro, onde nós nascemos. Aí nós falamos um pouquinho de onde a gente veio e para onde a gente vai, que é conhecido na astrologia como meio do céu ou casa 10. Uma coisa e outra não são sinônimos, né? É ou. Isso é importante a gente entender, Alzimar, que a casa 10 é toda a casa, tá? São os graus, né? Os graus, mais ou menos 30 graus, é toda a casa. Agora, o meio do céu é a cúspide, ou seja, onde ela começa. E se fala que é o ponto mais importante, porque é o meio-dia, o que a gente poderia dizer. Então, entendendo melhor o que seria o meio do céu, a gente tem que entender que o ascendente, ele é quando o sol está nascendo 6 horas da manhã, junto com você. Você nasceu tal hora, mas o sol naquele dia nasceu, tá? O sol nasce às 6 horas da manhã, que dá o teu signo ascendente, tá? Então, a gente dividindo cada casa a 2 horas, então ascendente começa às 6, depois casa 2 de 6 às 8, das 8 às 10, até chegar aqui em cima, como a gente falou, no topo, que é meio-dia, ou seja, é o meio do céu, é onde a gente tem a nossa maior visibilidade. Tá? Então, e é engraçado que fisicamente, né, ao meio-dia, a gente não tem nem sombra, né? Porque o sol está tão aqui em cima que você não tem sombra para nenhum lado. Exatamente. É íntegra, né? Isso. Então, o meio do céu seria exatamente a nossa imagem social. Tá? Porque a gente, lembra que a gente veio de casa e foi para o mundo. Então a gente constrói, e isso é com o tempo. O meio do céu, ele não é, a nossa ida para o mundo, ela não se constrói de um dia para o outro. Você vai para a faculdade, que seja, ou você vai trabalhar, você vai construindo uma reputação, você vai construindo um trabalho, um esforço e uma imagem. Por isso que ela é muito a casa 10, né? Com o meio do céu, é muito análoga a Capricórnio, que a gente vai olhando, a gente sempre se lembra daquela cabra montanhesa que sobe devagar, devagar e vai construindo com o tempo esse caminho que eu mesmo faço. Isso é muito importante, né? Esse propósito de vida sou eu mesmo que escolho. Tá? E a casa 10 tem a ver com a nossa vocação, até a vocação profissional, vocação para a vida. Vocação pode dizer também como missão de vida? Olha, sim, a gente pode dizer o seguinte, a vocação, porque normalmente a gente fala casa 10 é carreira, né? Carreira, profissão, mas é mais do que isso, a vocação é aquilo que é o teu talento. Porque você, como profissional, você pode falar, não entrei, eu queria muito ser médico, não entrei, estou fazendo, muita gente, eu já vi gente, queria muito ser médico e é engenheiro, porque o pai queria, entendeu? Né? E eu falo, como assim? Não, meu pai queria, ele era engenheiro, eu queria ser médico e virei engenheiro. Então, a vocação dele é medicina, a profissão dele é engenheiro.
Uhum. tá? Então, é diferente, são talentos. E o caminho de vida pode ser ao que você falou, né? O propósito de vida, né? O propósito, porque tem a ver com esse estar no mundo, né? Uhum. Aquilo que a gente alcança na sociedade, a reputação, as nossas conquistas, né? Porque você coloca, a cabra está lá em cima. Onde você quer chegar? Né? Eu quero chegar a ter Uhum. X coisas, fazer isso para o mundo, né? Deixar Uhum. isso para o mundo, a minha imagem pública também. Né? Então, eu tenho que fazer devagar. E é isso que Capricórnio e a Casa 10 ensinam para a gente, que nada é de uma hora para outra. Tá? E quando você falou lá no início, né, que a gente conversou, que vamos imaginar o mapa, porque quem já fez o seu mapa natal, e aí lembrando que a Sueli faz o mapa, quem deixar, né, o comentário nessa entrevista vai concorrer a um mapa próprio, né? É redondo assim, casa 4 embaixo, casa 10 em cima, só que Isso, existe também, não só o vertical, existe o horizontal, que é a casa um e a casa 7. Então, são isso. um, dois, três, quatro. Nós vamos falar aqui de 4 e 10, mas eu acho importante você colocar um pouquinho e a um e a 7 nessa história. E se a gente perceber, a gente fez uma reta, né? 4 e É. 10, uma reta. E a outra perpendicular vai do ascendente até o descendente. O outro lado, a sétima casa. Então, casa um, casa 7. Tá? Falamos da 4 e da 10. Então, a casa um, as quatro casas angulares, elas são básicas. Entendeu? Elas são básicas na personalidade, porque elas formam uma cruz mesmo, né? Uhum, Então, lembrando que a casa do ascendente sou eu, né? A uhum. casa 7 é o outro, os meus relacionamentos, as minhas parcerias, cônjuges e tudo mais, tá? E a casa 4, família, a casa 10, o O lado mundo. de carreira e o mundo, né? E Uhum. toda essa cruz, né, são os pontos importantes do mapa de formação da personalidade, tá? Como é que se estrutura essa personalidade, inclusive, entende? Então, esses 4 pontos são muito importantes. Maravilha. A gente vai continuar, nós vamos ter 8 encontros sobre esse tema. E lembrando, né, que a Casa 10 é a imagem pública, né? Como que eu quero que as pessoas me vejam. E para isso, eu Isso, quero convidar as pessoas que estão assistindo essa live para que nas próximas tenham pelo menos o seu mapa natal, pelo menos aquele mais simples, que pode conseguir em aplicativos. Por quê? Porque nós vamos começar a falar dos planetas nas casas. E se tiver o meu isso, mapa, eu posso olhar, nossa, onde que eu tenho? E mais para frente, a partir de eu saber qual é o meu ascendente, eu vou entender de onde eu vim para onde eu vou. Então, para essa entrevista ficar bem pessoal mesmo, não é assim, as pessoas, não, eu, né? Se isso. eu souber É, qual é o meu ascendente, eu vou conseguir saber de onde eu vim para onde eu vou. Então, é muito importante isso, né? Mas acho que hoje a gente, já falando da 4 e da 10, a gente já conseguiu, né, compreender a importância dessas duas casas e nos próximos encontros a gente dá a sequência. Muito, muito obrigada, Sueli. até lá. Tchau, Alzimar. Tchau, pessoal. Tchau.